Momento do Discipulado. O sacerdote tinha que examinar o discípulo para verificar a possibilidade de doenças, ou quando já havia uma doença manifesta, ele avaliava a doença. Isto em Israel, segundo a lei. Deus determinou isso, está no livro de Levítico. O Senhor determinou. Quando acontecer uma doença na mulher, no homem, seja um fluxo, seja uma doença de pele, uma lepra, seja a doença que for, terá que haver um tratamento religioso. Interessante, não havia médicos no Antigo Testamento, não há menção a médicos. Eu acho que até a palavra médico é rara no Antigo Testamento. Não havia em toda a lei o estabelecimento da necessidade da medicina. Cada pessoa tinha que aprender a se alimentar bem, tratar da saúde com produtos naturais como havia, uns ajudavam os outros, mas o sacerdote era o grande especialista em doenças. Interessante isso. Mas não de acordo com qualquer ensinamento. Ele tinha que estar analisando de acordo com critérios objetivos trazidos pelo próprio Deus. E então vem esse capítulo muito interessante da lepra, e eles consideravam como lepra praticamente qualquer doença de pele. Havia umas que podiam ser mais graves, de certa forma a maioria era contagiosa, e o sacerdote tinha que determinar o que se fazia. Quando a pessoa estava curada, como por exemplo de um fluxo, tinha que comparecer perante o sacerdote para ele declarar a pessoa limpa e podendo voltar à sua vida normal. Mas quando havia lepra, o Senhor diz que teria que levar a pessoa ao sacerdote, ele examinaria e, de acordo com os critérios que Deus estabelece, o sacerdote determinaria. Eu acho muito interessante este versículo 5, capítulo 13, Levítico 13, 5. Ao sétimo dia, o sacerdote examinaria se, na sua opinião, a praga tivesse parado e não se estendesse na pele, então o sacerdote o encerraria por outros 7 dias para confirmar se realmente aquilo estava estabilizado e não tinha se espalhado. Critérios eram espalhar. Se a doença espalhou, ela está aumentando, então isso é lepra contagiosa. A pessoa tem que ser separada do convívio da sociedade. Mas se ela tivesse parado, estabilizado, separaria a pessoa por mais 7 dias para testar, examinar. Caso a lepra tivesse parado realmente, então a pessoa era declarada limpa, oferecia o sacrifício e entrava na sua vida normal de novo. O sacerdote era o especialista, ele é quem determinava. Hoje as pessoas nem ligam para os sacerdotes, pastores, presbíteros, as pessoas vão direto para o médico. E, no entanto, a Bíblia estabelece um critério diferente no Novo Testamento, em Tiago, no capítulo 5. Está alguém sofrendo? Faça a oração. A pessoa não sabe exatamente, mas caracterizou que é uma doença. Então, está alguém doente, chame os médicos, não, chame os presbíteros da igreja para discernirem a origem daquela doença e, uma vez havido o conserto com Deus, os presbíteros orariam e Deus curaria aquela doença.
O conceito é este: a doença vinha e virá e vem como resultado do pecado. Na vida do crente, as coisas andam assim, juntas. A doença vem como consequência do pecado. Esses dias Deus me deu uma revelação, e ela tem se cumprido, que Ele trataria os crentes com doenças e hospitais, leitos de hospitais. Isso tem acontecido. A quantidade de crentes é imensa com doenças ou nos leitos de hospitais. Por quê? É tratamento espiritual de Deus. E a solução não é só a medicina. A solução principal é buscar o sentido espiritual daquilo. Por que aquela doença veio? O que aconteceu para que aquela doença viesse? Normalmente, a doença vem de Deus, é para um tratamento espiritual da pessoa. Deus não está satisfeito com aquela vida e, por causa disso, permitiu que a doença viesse. E então, havendo conserto, há a cura espiritual. No Antigo Testamento, a lepra é muito interessante. A partir do capítulo 13 de Levítico, Deus diz: quando a lepra aparecer, então o assunto se desenvolve, vai por outros capítulos, mas lá adiante Deus diz: quando eu, o Senhor, enviar a lepra a uma casa, então ela viria porque Deus determinou. Há casos interessantes de lepra na Bíblia. A Miriam, que ficou leprosa, o Naamã, o Ciro, leproso, e Jesus curou muitos leprosos. A Bíblia chama purificar o leproso. Então é interessante isto. Deus é quem mandava a lepra. E a lepra era um tipo bíblico, assim, do pecado que tem relação, então, com a doença, de modo geral. Tudo relacionado com Deus e com a situação espiritual. Primeiro, tem que tratar a situação espiritual, para depois ser aplicada a cura. Isto é garantido por Deus. Mas não é assim que as pessoas veem a coisa hoje. Em princípio, tratamento, saúde, remédios, médicos, Deus só depois, quando a situação se agrava, que as pessoas pedem a oração aos irmãos para Deus atuar naquele caso. Mas normalmente não é assim. Se a gente tem uma dor de cabeça, uma gripe, ninguém normalmente ora por isso. A pessoa vai direto para um comprimido, para um remédio, para um tratamento, mas a gente deveria aprender. No caso, o sacerdote está também tipificando o líder evangélico. Quando a gente faz um discípulo, o discípulo não sabe que está doente, ele sabe que as coisas não estão bem, não entende, entra em depressão, está chateado, revoltado, chorando, isso e aquilo. São muitos os sintomas e o discípulo não sabe, porque ele é novo ainda, criança. Mas o líder tem que saber. O líder tem que saber. Por isso, em Tiago nos diz que tem que levar a pessoa, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja que vão ter discernimento de Deus, vão orientar o crente para ele se consertar e a seguir ter a cura da doença. O discípulo não tem esse discernimento, ele precisa ser ajudado. Uma das funções do discipulado é exatamente essa, a gente verificar se o discípulo está recebendo alimento envenenado. Às vezes o discípulo está pendurado na internet, gosta de receber mensagens de todo tipo, e aquilo faz uma salada e uma confusão na cabeça dele, e ele não sabe o que praticar. Ele tem que praticar, mas quando ele ouve vozes de muitos lados, ele não sabe o que praticar. Ele precisa ter um líder. Uma quantidade imensa de crentes está hoje em casa, desigrejados, escolhendo mensagens, porque a internet tem aos montes.
escolhendo mensagens que ouvir. Normalmente eles escolhem as mensagens que gostam, de pregadores que pregam bonito, que falam abobrinha, que prometem bênçãos, ensinam o caminho da vitória. Pessoas gostam disso, mas não dá para praticar aquilo. São palavras vazias de prática. E o líder tem que orientar o discípulo como praticar, o que praticar. Portanto, é o líder que vai saber quando o discípulo está com alguma doença. E eu mencionei de fontes contaminadas, mas o discípulo também, que não larga a televisão, a internet, as fontes de informação mundanas, seculares, isso vai trazer confusão na cabeça dele. O inimigo vem e seduz o discípulo e ele não tem forças. O discípulo fica sem forças para poder saber o que fazer e até sem mesmo saber o que fazer, ele fica confuso. O discípulo fica confuso, mas o líder entende a situação e ajuda o discípulo naquela situação. É o líder que vai ajudar a discernir quando o problema vem. O próprio discípulo não consegue. Nenhum crente sozinho consegue entender o seu caminho. Nenhum crente por si só consegue discernir aquilo que está acontecendo com a sua vida ou ao seu redor. Portanto, precisa do líder. O líder não pode deixar muito tempo o discípulo sozinho. O líder tem que saber o que o discípulo está comendo, o que ele está recebendo de alimento espiritual. O líder tem que acompanhar o discípulo na prática. E quando há um veneno, uma doença, quando há uma situação estranha espiritualmente, o líder tem que discernir logo e aplicar os remédios, aquilo que tem que ser feito com muita presteza, senão a doença evolui, o discípulo fica contaminado e depois não corrige mais. Pois aprenda isso para fazer a sua parte, meu irmão, minha irmã.